Olá, aqui estamos para mais um vídeo. No vídeo de hoje, nós iremos falar um pouquinho sobre o Vale dos Ossos Secos. Vocês já ouviram falar sobre essa história? O profeta Ezequiel teve uma visão, mais ou menos assim. Vamos fazer a nossa oração para a gente estudar um pouquinho sobre esse assunto? Oremos. Senhor Deus, grandioso Pai, graças te damos, Senhor, por tudo que o Senhor é por nós. Muito obrigado, Senhor, pela nossa vida e pela nossa saúde. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha de encontro às pessoas que estão enfermas, venha de encontro às pessoas que estão neste momento em um leito de hospital, que o Senhor venha restaurar a saúde delas. Te peço também pelas pessoas que perderam seus entes queridos no decorrer desta semana, que o Senhor venha confortá-las. Abençoa, Senhor, todo e qualquer problema que cada pessoa que está assistindo esse vídeo, que ela venha ser restaurada, que o Senhor abençoe cada pessoa, que o Senhor tire todo o problema da casa dessa pessoa que está assistindo esse vídeo agora, neste momento. Abençoa a nossa nação, Senhor. Que o Senhor venha escolher o melhor governante para nos governar. Nos abençoe e nos guarda hoje e sempre. No doce nome de Jesus. Amém. Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre a visão de Ezequiel. Ezequiel teve uma visão. Deus deu uma visão a ele de um vale de ossos secos. Nós vamos ler um pouquinho agora no livro de Ezequiel, o capítulo 37 e o versículo do 1 ao 14, diz assim: Veio sobre mim, aqui Ezequiel, relatando, veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos. Na superfície do vale estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor, tu sabes. Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e diz-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do homem, e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, que o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram
e percebeu e pereceu a nossa esperança. Estamos de toda externidade, estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela. Ó povo meu, porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei a vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Então, nós vemos aqui que Ezequiel teve essa visão de um vale, um lugar grande, com vários ossos secos. E aí ele destaca aqui no versículo 2 que estavam muito sequíssimos. Os ossos não estavam só secos, eles estavam sequíssimos. Sabe quando você encontra ossos assim? Aqui no Nordeste é mais comum. Nós estamos assim em algum cercado, algum lugar assim, um campo assim aberto, andando, e nós encontramos ossadas da boca assim dos bois, né, de algum animal que morreu, e nós vemos que aquele osso está tão seco que ele já está se rachando. Aqui no Nordeste é um pouco mais comum da gente encontrar esses ossos assim. E nós vemos que quando nós encontramos um osso seco, o que ele é o que? Apenas um osso. Ele não tem vida alguma. Aqui no relato nós vemos que eles eram, no versículo 11 diz assim: estes ossos são toda a casa de Israel. A casa de Israel, ela somos nós. A casa de Israel estava perecendo, ossos sequíssimos, ou seja, pessoas que estavam sequíssimas de fé. A fé tinha se acabado, a fé tinha ido embora, que a pessoa estava seca, sequíssima. Não tinha fé nenhuma, não tinha o Espírito Santo, né? E aí Deus falou para Ezequiel: profetiza que essas pessoas, ele fala assim, aqui no versículo 4, diz assim: disse-me ele, profetiza estes ossos, dize-lhe, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, né? Aqui Deus falando para Ezequiel, né? E aí ele fala no versículo 5: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Assim, você vê e imagina, ouvindo essa história, você imagina um lugar com muitos ossos secos. E aí você olha para aquele monte, não eram caveiras, não eram esqueletos, não eram esqueletos montadinhos como a gente vê nos filmes de terror. Eram ossos jogados, aleatórios. Ninguém sabia onde estava o crânio, nem a perna, nem o pé, nem o braço. Estavam soltos, aleatórios ali naquele campo. E aí nós vamos refletir neste texto. Quando alguém chega para você e pede uma oração, você que é evangélico, quando alguém chega para você e fala assim: irmã, ore por mim, qual é o seu sentimento dentro de você? Você se sente constrangido no momento? Você fala assim: eita, quem sou eu para orar por essa pessoa? Eu não estou vivendo
de acordo com o que Deus quer. Como que eu vou orar pela pessoa se eu estou precisando de oração? Ou você se sente confiante, você pensa, nossa, que bom que chegou esse pedido de oração, porque eu estou fervorosa na fé e eu vou orar muito por essa pessoa e nós vamos alcançar o que essa pessoa está querendo. Você já se sentiu constrangido por alguém lhe pedir oração? Você já se sentiu assim constrangido, alguém chegar para você e você, por fora, você da boca para fora, você diz, eu vou orar por você, mas dentro você pensar, poxa, eu que estou precisando de oração, eu estou com esses ossos sequíssimos de fé, a minha fé está tão seca que está sequíssima como esses ossos. Você já se sentiu assim? Você já se sentiu que você estava sequíssimo ou sequíssima de fé? Deus mostrou para Ezequiel um vale de ossos sequíssimos. Não eram esqueletos, eram soltos, aleatórios, não eram cadáveres, não eram pessoas como Lázaro, que Jesus ressuscitou. Eram ossos, apenas ossos, não eram esqueletos nem cadáveres. E aí Deus falou para Ezequiel, profetiza. E aí Ezequiel profetizou, ele orou. Ossos secos se juntem. E os ossos secos fizeram o quê? Ele ouviu um ruído. Os ossos secos começaram a se bater um no outro. Aqueles ossos secos começaram a se bater, se juntarem e formarem esqueletos. Deus falou, Ezequiel, profetiza que eles vão ter tendões, músculos. Profetiza. E Ezequiel profetizou. E ali eles não eram mais esqueletos, não eram mais ossos soltos. Ele passou a ser um esqueleto e depois passou a ser um corpo sem pele ainda, só com tendões, com músculos, né? Com veias. E aí depois Deus falou para Ezequiel, profetiza, e eles terão peles, e eles terão um corpo. E aí ele profetizou, eles passaram a ter um corpo, assim como eu e você. Só que eles ainda eram apenas um corpo. Quando você vai em um velório, ali está um corpo, mas não tem o espírito. E um corpo sem um espírito não vale de nada. Às vezes nós estamos assim na igreja. Nós estamos só o corpo lá na igreja. Só o corpo. O nosso espírito está longe. A nossa espiritualidade com Deus, o Espírito Santo, está longe da gente. E aí eu destaquei aqui nessa parte do versículo 8. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e acrescentaram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Eram cadáveres, eram corpos, eram pessoas mortas, mas não tinham o espírito. Como eu acabei de falar, sem o Espírito Santo, nós não somos nada. O que move a gente de eu estar aqui falando com vocês? O que move minhas mãos? O que move os meus olhos, a minha boca, o meu falar? O Espírito, o fôlego de Deus que há em mim. E ali eles eram cadáveres, eles não tinham ainda o Espírito, eles não tinham o fôlego, eles não tinham o mais importante, o Espírito Santo. Qual é a saída para os ossos? Qual é a única saída que tem para aquelas pessoas que estão ossos secos? O Espírito Santo. A única saída para todos os ossos que estão secos, aquelas pessoas que estão secas
de fé, secas, o coração sequíssimo, sem nenhuma esperança de vida. Aquelas pessoas que estão hospitalizadas neste momento, que estão precisando demais das nossas orações. Aquelas pessoas a quais os médicos já falaram: essa pessoa não vai sobreviver. O que essas pessoas precisam agora? Elas precisam do Espírito. Elas precisam do Espírito Santo. Elas precisam das nossas orações. As nossas orações, como Ezequiel orou para esses ossos. Ezequiel orou para ossos. A gente, vendo no nosso ponto de vista hoje, a gente fala, Deus vem falar: olha, declara que esses ossos vão virar pessoas. O quê? Esses ossos aí, tudo aleatório assim, solto, vão virar pessoas? Como assim? A nossa fé hoje não é nem do tamanho de um grão de mostarda. E o que Jesus falou para os discípulos: se a sua fé for pelo menos do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer: montanha se move, e a montanha vai se mover. A nossa fé hoje em dia é muito menor do que um grão de mostarda. Muito menor. Vocês já viram um grão de mostarda? Eu já vi uma vez. Eu queria ter a oportunidade de mostrar para vocês. Um grão de mostarda, ele é menor do que um grãozinho de areia. Quando a gente pega um grãozinho de areia assim na mão, ele é quase nada, o grãozinho de areia, né? O grão de mostarda ainda é menor. E Jesus falou para os discípulos que se eles tivessem a fé, pelo menos do tamanho de um grão de mostarda, eles poderiam mover a montanha de um lado para o outro. Agora vocês imaginem Ezequiel se deparar com uma montanha de ossos secos. Só tinham ossos sequíssimos e aleatórios, soltos, não eram esqueletos. Repito, não eram esqueletos juntinhos, assim, ossinhos já coladinhos, assim, a mãozinha já está no braço, a gente sabe de quem é essa mão. Estavam jogados. Na visão de Ezequiel, os ossos estavam jogados, sequíssimos. Ou seja, não tinha como ter vida ali. Não tinha como haver vida naquele vale de ossos secos. E Deus falou: profetiza, Ezequiel. Profetiza, eles vão virar esqueletos. E Ezequiel confiou. Ele profetizou, ele orou e teve vida. E os ossos se juntaram. E quando se juntaram, eles começaram a ter tendões e músculos e veias. E a pele veio por cima. E depois da pele faltava uma coisa importante. E Deus falou: profetiza, Ezequiel, e essas pessoas vão ter o Espírito. E Ezequiel profetizou. E ali virou um exército inumeroso. O exército de Israel virou um exército inumeroso. A obra que Deus quer realizar em mim, é em mim. Não é através. A obra que Deus quer realizar é em mim e não é através de mim. A obra que Deus quer realizar, que Deus queria realizar naquele momento, não era nos ossos secos. É isso que eu quero que vocês entendam. A obra que Deus tinha para realizar naquele momento não era nos ossos secos. Era em Ezequiel. Ele queria aumentar a fé de Ezequiel. Ezequiel estava com a fé abalada. Como que nós vamos conseguir um exército para lutar? E aí Deus falou: peraí, Ezequiel, você está duvidando de mim? Vamos lá, vou lhe levar lá naquele vale de ossos secos, vamos lá. E aí ele teve essa visão. A obra que Deus quer realizar não é através de mim. A obra que Deus quer realizar na sua vida não é através de mim que estou aqui falando para você. A obra que Deus quer realizar é em mim primeiro. Primeiro é em mim. Porque se eu não permitir que o Espírito Santo faça uma obra em mim,
Não tem como Ele fazer nada através de mim. Se eu não permitir que o Espírito Santo primeiro haja em mim, faça a obra em mim, restaure a mim, não tem como eu passar para vocês a obra que Deus quer que aconteça na vida de vocês. Se eu não tenho o Espírito Santo, se a obra não aconteceu em mim, como que eu vou chegar para você e falar que vai acontecer uma obra na sua vida, vai acontecer um milagre? Eu não sou nada sem Deus, sem Deus habitar em mim. Eu não sou nada sem Deus habitar em mim. Deixe Deus te chacoalhar como Ele chacoalhou aqueles ossos. Como Ele chacoalhou Ezequiel. Ezequiel, tenha fé, Ezequiel. Eu vou transformar este vale de ossos secos em um exército. Deixe Deus chacoalhar você assim, ó. Irmã Nalva, irmã, entra essa fé em você, irmã Daniela. Irmã Yara, entra essa fé em você. Cadê a sua fé, irmã Edna? Deixa Deus chacoalhar você assim, pegar você assim pelos ombros assim, ó. Deixa a fé entrar em você. Cadê a sua fé? É fácil ter fé em meio à escuridão? Passamos por um momento difícil, eu e minha família, há alguns dias atrás. Meu tio teve uma enfermidade muito séria. Ele fez uma cirurgia para retirar um tumor na cabeça. E dessa cirurgia ele ficou 1 mês e pouquinho internado. E aí os médicos falaram para as filhas, falaram para a família que ele não iria sair dali, não tinha como ele sair dali, que ele iria, a qualquer momento ele poderia entrar em coma e que não teria como ele sair dali. Ele pegou uma bactéria no pulmão, ele pegou uma bactéria na urina, ele não, aos olhos dos homens, aos olhos dos médicos, ele não iria sair dali. E aí, quando a gente passa por um vale de ossos secos desse, a nossa fé acaba ficando um pouco abalada. A gente olha para um vale de ossos secos e a gente pensa, ainda tem vida aí? A gente chega a duvidar, né? Mesmo nós sendo cristãos, a gente chega a duvidar. Será que ainda tem vida? E aí nós começamos a orar, e Deus restaurou a saúde do meu tio. E eu rogo a Deus pela saúde do meu tio, eu rogo a Deus porque Deus ouviu as nossas preces. Mas se Deus não tivesse ouvido as nossas preces, Ele teria deixado de ser Deus? Não. E a nossa fé, como iria ficar? Será que iria se abalar? Será que a sua fé está se abalando por alguma coisa que aconteceu na sua vida? Por alguma oração que você fez e não foi atendida? Por algum ente querido que você perdeu? Será que a sua fé está abalada por pensar, poxa, por que Deus deixou meu irmão morrer? Por que Deus deixou meu filho morrer? Por que Deus deixou meu tio morrer? Por que Deus deixou minha avó morrer? Será que você está se deixando abalar-se por essas coisas que você não recebeu? A oração não foi atendida de acordo com a sua vontade? Tem uma música do Adelino Marçal que eu gosto muito, que ela diz: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for,
Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Aí vem a parte mais importante. Não o adoro pelo que ele é, não o adoro pelo que ele faz, eu o adoro pelo que ele é. Desculpa, errei. Mas é assim, nós não temos que o adorar pelo que ele faz, e sim pelo que ele é. Nós temos que cada vez mais nos apegarmos com Cristo. A volta de Jesus está muito próxima. E é como eu sempre falo, se você estiver preparado, Jesus vai voltar. Se você não estiver, Jesus vai voltar do mesmo jeito. Então esteja preparado. Não perca a sua coroa da vida, não perca a sua fé. Não deixe sua fé se abalar por percas que você teve de algum ente querido, ou por perca de bens materiais. Tem pessoas que perderam muitas coisas nesse inverno, com as enchentes, com algumas coisas assim da natureza, desastres, né, da natureza. Então não se deixe abalar. Vocês podem dizer, nossa, é fácil para você dizer isso, né? Você não perdeu sua fé, você não perdeu o seu tio, você orou e ele ficou bom. Você não perdeu ninguém. Para você falar é fácil, mas eu já passei pelo vale da sombra da morte. Eu já estive em um leito de hospital, à beira da morte. E eu sei o quanto é difícil estar no vale da sombra da morte. E hoje eu estou aqui. Eu não vou deixar a minha fé ser abalada pelo vale da sombra da morte, seja comigo ou seja com algum familiar meu. Eu não vou permitir que eu seja um osso sequíssimo. Eu sempre quero estar firme aos pés de Cristo. Deixe Deus te encaixar, como ele encaixou aqueles ossos sequíssimos. Deixe Deus criar tendões em você, criar carne, criar músculos, criar pele. Deixe Deus te revestir do Espírito Santo. Deus quer um exército na comunhão do Espírito Santo. Não adianta também ter um exército sem comunhão no Espírito Santo. Deus quer um exército na comunhão do Espírito Santo, que você possa fazer parte desse exército, que você possa ser uma pessoa como Ezequiel, que teve fé. Após ter orado, ele viu aqueles ossos se juntarem e virarem um exército de pessoas. Que a nossa fé cada dia aumente mais e mais. Esse é o meu pedido hoje para todos nós. Um beijo e até amanhã.